Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Barato Total Podcast. Aqui sempre às terças-feiras, às 19 horas, no canal do Sulancast, com um convidado para falarmos sobre música, sobre cultura, sobre arte no geral. E esse programa só é possível graças aos nossos parceiros que estão conosco desde o início. A Toque Secreto Lingerie, trazendo mais charme e conforto para você, mulher. Também a Davi Fashion Distribuidora, sempre conectando você às melhores tendências. A Rafa Burger, que tem sempre mandado aqui para os nossos convidados hambúrgueres artesanais maravilhosos. Também a 3V, agência de marketing, que está aí impulsionando marcas aí com estratégia, com criatividade. E agora também temos aqui o nosso parceiro, o Instituto Albert Einstein, instituição da qual eu também faço parte e que tem apoiado, sempre teve essa característica de apoiar essas iniciativas culturais e que também estão conosco aqui nessa. Sigam lá, @nosso IAE oficial, vão lá conhecer a escola, conhecer a estrutura, nossa proposta de ensino, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. E hoje nós temos aqui como convidado um cara que é professor, ele já foi diretor de cultura de Santa Cruz do Capibaribe, ele é cantor de rock, de forró, de frevo, se botar axé o homem canta, o homem é desenrolado. Eu, Alex Macedo, converso hoje com Saulo Alves. Saulo, muito obrigado, meu querido, por ter aceitado esse convite. Seja bem-vindo ao Barato Total. Muito boa noite, eu agradeço o convite, Alex. Um abraço a todo mundo que está nos assistindo agora através da internet. Fico feliz em estar aqui batendo um papo com você nesse Barato Total Podcast. Valeu, Saulo, muito bem. Ô, Saulo, você é ex-diretor de cultura de Santa Cruz do Capibaribe. Como foi essa tua experiência, Saulo, como diretor, ocupando uma pasta tão importante da nossa cidade? Olha, foi uma experiência bem tranquila, né? Era uma novidade muito grande para mim, mas aí, quando eu me vi enquanto diretor, eu fui buscar conhecimento, né, para que eu pudesse agir e atender bem os artistas da terra. Eu fui o único diretor de cultura que vivenciei uma pandemia, né, porque enquanto o governo Fábio começou, aí a gente estava dentro de uma pandemia, né? E aí eu aproveitei que eu estava numa pandemia e a cultura é algo que era algo muito, como é que se diz, fechado, né? Tudo para a cultura tinha parado, praticamente, a não ser as lives que estavam acontecendo. Então aí eu tive tempo de dar uma organizada, de saber como funcionava, né? Primeiramente eu pensei, eu digo, não, quais são as duas maiores referências de produção cultural dentro do Agreste Pernambucano ou dentro de Pernambuco? Garanhuns e Caruaru. Então, fomos lá para Caruaru, procuramos o pessoal da, da Fundação de Cultura de Caruaru, entendemos como funcionava o processo. Fomos para Garanhuns também, né? Conversamos lá com a secretária de Cultura na época, entendemos como funcionava e começamos a aplicar em Santa Cruz do Capibaribe. E graças a Deus deu certo, né? A gente saiu bem avaliado, certo? Eu passo nas ruas, eu converso com as pessoas e graças a Deus no tempo que foi que a gente teve lá, houve uma boa avaliação, né? Desde cachês, né? Que foi uma coisa impressionante. A gente deu uma elevada nos cachês da cidade em torno de 100 a 150% do que era, né? Houve uma elevação e manteve-se depois disso, porque antes não era dessa maneira, certo? A gente deu uma elevada nos cachês, a gente teve como marca também um auxílio emergencial no São João de 2021, que o artista ficou em casa e recebeu cachês. Nós fizemos um levantamento de mais de 200 artistas na época que ficaram em casa e que receberam porque não podiam ir trabalhar. E várias coisas, né? Tipo, na música, né? Eu tinha uma especialidade na música porque eu sabia a carência que a música tinha, né? Eu tinha vivenciado uma situação numa festa que eu fui tocar em Toritama e quando eu cheguei o palco estava todo apagado, né? E eu disse, caramba, ninguém vai acender nada aqui, não tem uma luz, não tem iluminação para mim. E os caras disseram, ó, bicho, tem o pessoal ali da gerência da outra banda, fala com eles
Aí eu falei, os caras disseram, ó, é 500 conto pra gente ligar. Eu disse, porra, meu cachê, meu cachê é 1.000, fora o menino que eu vou pagar, então eu vou sair daqui devendo, né? Pra ligar essa estrutura. Então, quando a gente teve na diretoria de cultura, né? O primeiro grande evento que eu tive a oportunidade de participar e estar dentro foi o Brega do Trabalhador, né? Então, Ah. a gente colocou tudo que tinha assim de direito, de Participou da telão de escolha, Saulo, dos LED, artistas ali do Brega? sim, sim, de telão de LED, tudo, liga tudo pro artista da terra, sabe? E isso acontece até hoje também, sabe? É uma coisa massa, né? Que a gente deixou como um legado e foi bom pra galera. Fizemos um evento muito massa também, que foi o Abril para a Cultura, né? Que foi no Parque Florestal, que era um evento já diferenciado, com uma exposição de quadros, né? Convidamos os artistas da terra que trabalhavam na rua, né? Nos sinais, para trabalharem no parque. Foi a primeira vez, eu acho que a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe contratou artistas de rua, assim, que trabalham em sinais, e várias bandas da cidade, numa perspectiva MPB, trabalhando, tocando lá no parque. Foram coisas interessantes que a gente fez e que deu certo. Que deu certo. Ô, Saulo, e como eu falei, né? Você já cantou forró, canta frevo, canta rock, canta MPB, faz seus shows em barzinhos também pela cidade. Isso facilitou também para você poder transitar entre as mais variadas vertentes aqui artísticas de Santa Cruz? Conversar ali com o forrozeiro, conversar com o roqueiro ali, conversar com o outro. Isso facilitou também para você? Isso facilitou muito, né? Muito bem colocada a sua ideia, porque a gente acaba conhecendo muita gente, né? Eu conheci a galera do rock, mas eu conheço a galera do forró também, Isso. eu conheço a galera do frevo, né? Então, a galera do barzinho, da noite, da MPB. Então, eu tinha contato com muita gente, né? Então, as pessoas também, né, chegavam. É comum, muitas vezes, artistas da terra chegarem muitas vezes armados, né, contra o poder público, até por terem sofrido muitas vezes vários problemas. Então, o artista da terra ele tem muitos, né, não todos, mas ele tem essa ressalva, assim, sabe, Um esse receio, né? receio, isso é a palavra receio, em relação ao poder público. Mas aí era eu que estava lá, né, era alguém que eles já conheciam e tal. Né? Muitas vezes, às vezes a gente erra também, até na hora de uma pancada, a pancada era menor, porque, pô, é Saulo que tá lá, velho, então diminui a pancada. Enfim, né? Então a gente conseguiu transitar com a galera de uma maneira bem tranquila. Conheci várias pessoas, né? O pessoal das quadrilhas juninas era uma Sim. novidade para mim, que tem duas grandes quadrilhas juninas aqui em Santa Cruz do Capibaribe região, que é a quadrilha Gila Sol e é a quadrilha da Sulanca, né? Inclusive, salvo engano, realizaram um grande evento ontem, salvo engano. Então a gente saiu conheci os sanfoneiros de Pé de Serra, né? Elevamos os cachês dos sanfoneiros de Pé Ah, de isso é Serra, muito né? massa, né? Que quando terminou assim o São João, aí seu Paulo dos Oito Baixos disse, Saulo, eu nunca vi tanto dinheiro na minha conta. Eu disse, não, o dinheiro é seu, você trabalhou, que bom por isso, sabe? Então foi uma coisa boa, foi uma experiência boa. Eu tive a oportunidade de dar ao artista da terra aquilo que eu queria enquanto artista. Eu achei essa experiência muito massa. Eu achei Isso é arretado. massa. Isso é muito massa. E depois você foi eleito conselheiro de cultura aqui de Santa Cruz também, né? Você fez parte do Conselho de Cultura. Como foi ali ser eleito e participar desse processo aí, São? Olha, assim, primeiro foi uma surpresa, né? Porque assim, eu tinha colocado a eleição do conselho era, vamos imaginar, teve uma recentemente, tem um novo grupo de conselho. Eu desejo boa sorte, né? A todo o pessoal aí que está na nova diretoria, na nova conselheiros de cultura aí. Então, sorte e sucesso aí na caminhada. E era uma eleição que ia acontecer 7 horas da noite no teatro, e quando foi 4 horas, né, eu liguei para Igor, né, Igor Novo trompetista, que é século. do nono da Novo Século, que é um grande músico, um grande artista. Eu disse, vamos botar um nome para ir para o conselho. É bom a gente da música estar lá dentro. Aí disse, ele sempre me chama de filho, né? Aí disse, olha, filho, se você quiser ir, vá. Porque, pelo que eu estou entendendo, você está querendo que eu vá, que eu bote a cara. Aí eu disse, não, mas pois bora, eu vou. Aí levamos um grupo, chegamos lá rapidamente, conseguimos facilmente ganhar a eleição e eu fui
para o conselho. Só que o conselho tinha colocado, a minha experiência com o conselho ela foi muito curta, né? Eu cheguei, a Agda foi a minha concorrente, a Agda Moura, e aí eu consegui vencer a eleição, mas logo eu saí, né? Eu renunciei para a Agda assumir. Primeiro porque também não havia uma diferença entre eu e a Agda. A gente estava sempre lá conversando, ela era a primeira suplente, mas aí eu estava sem tempo de ir para o conselho, porque geralmente as reuniões do conselho eram na terça à noite e eu não podia porque eu estava na escola. Às vezes eu acompanhava a reunião de maneira remota, mas aí ficava uma coisa meio distante, tá? Sabe? Aí a Agda propôs, né? Disse, ó, Saulo, tu tá muito corrido e tal, tu quer que eu fique? Eu disse, eu vou fazer isso. Aí eu renunciei e a Agda ficou. Mas aí o conselho ele é importante como um todo, né? Inclusive, foi muito bom você ter falado do conselho, porque o conselho foi algo que, quando eu dei a estudada de como funcionava a cultura de uma cidade, eu percebi que tem que ter um conselho, obrigatoriamente, e eu comecei a fazer todos os trâmites para que o conselho passasse a existir, né? Fui em busca da lei, a gente construiu a lei juntos, né, com artistas da cidade, dos vários segmentos, da dança, do teatro, do artesanato, da música. Então, quando a gente construiu esse conselho, era algo que eu também já vislumbrava, porque eu acabei depois saindo da diretoria, mas eu queria, se eu tivesse permanecido, eu queria governar ou fazer com um conselho. Porque, primeiro, o conselho é legítimo e é lei, né? E segundo, que você governa bem com conselheiros, né? Sim. Você só consegue atender a galera como conselheiro e muitas coisas de recursos federais, principalmente, só chegam numa cidade se o conselho estiver existindo. Se ele não tiver, se não existir um conselho instituído, recursos federais são travados em qualquer cidade hoje do Brasil. Então, foi algo importante. Tive a oportunidade de participar do conselho, mas saí rapidamente e deixei Agda. Houve uma nova eleição, acho que foi sexta-feira passada. Você falou essa questão de que a verba não vem, né? Se não tiver um conselho, no caso. Santa Cruz já chegou a perder ou isso é alguma coisa recente? É Assim? uma coisa recente, porque até então os governos toleravam, né? Ah, tá sem conselho, mas vai, é assim mesmo e tal. Só que depois, né, virou para a lei realmente começou a cobrar isso. Por quê? Porque quando saíram os dinheiros das leis emergenciais, tanto Lei Paulo Gustavo como Lei Aldir Blanc, ela era preciso, era muito dinheiro, né? Foi muito dinheiro, Sim. assim. E acho que a Paulo Gustavo chegou a ser 3 bilhões de reais, né? No total para o Brasil inteiro. Então, era preciso que, quando esse dinheiro chegasse nas cidades, houvesse os conselhos para dizer para onde ele deveria ir. Então, a partir disso, houve uma necessidade maior de que o conselho existisse. Entendeu? Sim, sim. Ô, Saulo, e como historiador, você que é professor também aqui na cidade, da rede pública, em cidades vizinhas aqui também, né? Como historiador, você escreve muito sobre a questão essa questão do bipartidarismo, digamos assim, aqui em Santa Cruz, né? Que não são dois grupos políticos, os dois grupos políticos aqui de Santa Cruz, lá atrás os Cabecinha e os Boca Preta. Você escreve muito sobre isso, né? Como você vê essa bipolarização da política aqui em Santa Cruz? Olha, essa bipolarização ela é algo natural, né, que já existe na história de Santa Cruz. Só que em Santa Cruz ela é mais acirrada, né? Ela é mais Hum, puxada, enfim. E eu resolvi escrever sobre isso porque quando eu era menino, né, quando eu era criança, o meu pai sempre estava conversando sobre política, debatendo com alguns amigos, alguns políticos renomados chegavam em época de campanha para conversar com meu pai. E eu ficava ali, né? Trabalhando ali, meu pai trabalhando e eu por ali por perto, e ouvindo essas histórias. E eu criei muita apego a isso, certo? Não só isso, meu pai me levava para os comícios, né? Eu hum. lembro, eu acho que numa campanha de deputado, salvo engano, de Oséias Moraes, eu ia com meu pai e tal. Então eu criei um apego muito grande a esse assunto e a esses debates políticos. Depois fui fazer o curso de História e
chega o período de fazer o TCC, né? Você diz, eu quero escrever sobre o quê? E estava na moda na universidade, já há algum tempo, escrever sobre história local, né? Porque ninguém aguentava mais a produção de artigo, Aham. tese de mestrado sobre a Revolução Francesa. Não, vamos escrever sobre nós, poxa. A gente se formou história, então vamos produzir sobre a gente. E como foi um assunto que eu sempre tinha, como é que se diz, interesse, então eu digo, eu vou tentar, né? Explicar, porque a história ela tem esse papel, né? A história tem o papel dos porquês, né? Sim. E eu fui tentar trazer os porquês do Boca Preta e Taboquinha atualmente, mas que não eram na época, né? Eram os Cabeção e os Boca Preta, certo? Que surge ali a partir da figura de Raimundo Aragão, né? E da liderança de Manuel Rufino, do grupo Boca Sim. Preta. Enfim, então eu fui tentar trazer isso e fui pesquisar, conversar, entrevistar pessoas e acabou que gerando, né, um TCC que depois se transformou num artigo que se encontra no livro da história dos 70 anos de Santa Cruz do Capibaribe. Essa transição dos cabeção, né, dos cabeça inchada, né, pra cabecinha, de onde vem isso aí, Saulo? Essa transição ela vem a partir das lideranças, né? Vem a partir das lideranças. Quando o Raimundo sai, né, da frente, que é o apelido do Cabeção era voltado para Raimundo Aragão. Tem até um fato interessante que meu professor foi olhar a foto de Raimundo Aragão no TCC. Ah, Aí disse, ele não tem essa cabeça grande toda, não. Mas o apelido era atribuído a ele, né? Que vinha dele enquanto Cabeção. A transição para o Cabecinha é a partir do momento que ele sai, né? Ele sai da liderança e tal. E meu TCC ele vai mais até a chegada de Padre Zuzinha ao poder, né? Ele vai da subida do primeiro prefeito, de Raimundo Aragão, e ele chega até o Padre Zuzinha, certo? Então, depois disso, até então Raimundo ainda era líder, mas eu acredito, eu não cheguei a pesquisar a fundo o motivo dessa mudança, né? sim. Porque o meu era mais o nascimento dos dois. Então, mas eu acredito que isso tem uma relação com Severino Monteiro. A partir do período em que Severino Monteiro Assume o grupo ali, né? por algum motivo os caras tiraram o nome de Cabeção para Cabecinha. E durante o período de liderança de Oséias Moraes também houve, né, eram considerados os Cabecinhas. E depois vem os taboquinhos. E né? depois os Taboquinhas, que aí é uma coisa mais recente, que vem ali entre 99 e 2000, que seria Zé Augusto, muito sabido, nem de outro, e Fernando Aragão ali conseguiram trazer a água de Tabocas, e Zé Augusto fazendo uma alusão a essa conquista, né? Era água chegando para Santa Cruz do Capibaribe, né? Sim. Para além de Poço Fundo, porque era um canal que quase não dava resultados e a água de Taboca chegava, então ele traz ali o nome Taboquinha para dentro do partido, que era para fazer uma referência muito grande a um feito que para ele, na época, era muito grande, trazer água para a cidade, então ele muda o nome do partido para Taboquinha, mas que aí as figuras, os grupos, as pessoas, as famílias permanecem praticamente as mesmas, né? Elas mudam de nome ali, mas seguraram por um bom tempo ali o grupo Cabeção, que se tornou Cabecinha, que se torna Taboquinha, e o grupo Boca Preta, ele permanece com sua nomenclatura até hoje, né? Tentou ainda se falar numa onda azul e tal. Teve essa onda, né? Mas aí não pegou, não. Essa onda de foguetinho também é uma onda de tentar... Eu vejo que sim. Não é? É uma maneira de demarcação de território Sim, de líderes, né? É uma maneira tipo, a gente chegou e tal, e a gente é novo agora, então vamos dar a esse partido uma nova cara. E eu acho que é estratégico por parte de quem lidera e quem governa querer deixar a sua marca Sim. registrada ali. Se vai registrar Pegar ou ou não, eu não sei. Mas eu acredito que a ideia do foguetinho foi uma tentativa novamente de demarcar um território, um determinado período. Essa Sim. aqui é a minha liderança, meu tempo de que estou à frente de um partido. Eu acho que foi uma Isso, tentativa. dentro da história é muito interessante, muito importante, né? É interessante. Você falou ali que sempre que estava ali do lado do seu pai, trabalhando ali na infância, ouvindo essas histórias,
Saulo, quando era pequenininho lá, o pequeno Saulo, ali trabalhando, sandália, né? Seu pai faz Isso, sandália lá de passando sola, né? cola, passando cola nas sandálias e como é que se diz? Engraxando sapato. Para além de ouvir as histórias políticas de Santa Cruz, o que tocava na vitrola, o que tocava no rádio lá na casa de Saulo, que pegou Saulo, molequinho assim, que fez Saulo se ligar na música pela primeira vez assim, na infância? Rapaz, olha, não é fuleiragem não, eu me arrepiei agora, é sério. É, meu pai, ele sempre foi um ouvinte, ele ainda hoje, né? Ele se acorda às 6 horas da manhã, sobe na sua cadeira de roda e vai para fazer suas confecções de sandálias. E a primeira coisa que ele faz é ligar o rádio, né? Então, meu pai, ele nunca foi de botar um CD ou uma música para Sim, ouvir, né? Mas ele ouvia rádios. Rádios, inclusive, ouvia muita Rádio Jornal, certo? Tanto a Rádio Jornal Recife quanto a Rádio Jornal de Caruaru, Rádio Cultura do Nordeste, certo? Então eu me criei ouvindo tudo o que tinha ali, né? Então, deve ser por isso também que isso explica também a minha multifuncionalidade musical, né? Porque eu tô ali em vários estilos e tal. E eu gosto, quando eu tô ali fazendo um frevo, eu tô ali porque eu gosto de cantar frevo. Se eu tô fazendo um forró, se eu tô fazendo um rock, enfim. E eu via muita coisa, né? Luiz Gonzaga, principalmente, né? Aqueles programas voltados para Luiz Gonzaga, aqueles programas de Roberto Carlos que tinha, né? sim, Programas numa pegada mais jovem guarda e tal. E Coronel, Caruá, né? sim. Tudo que vinha ali do rádio, a gente acompanhava aquilo ali. E isso acabou meio que entrando, né, no subconsciente, e eu acho que isso faz parte também da formação artística que eu possuo hoje. E até da formação como pessoa, né, Saulo? É muito forte, né? Como a música ali, essa sua relação com seu pai ali ouvindo o rádio, isso também forma E a isso, pessoa, né? O Saulo exatamente. Alves, né? Tive a oportunidade também de passar no rádio Santa Cruzense, né, entre 2010 e 2012. Eu tive uma rápida passagem pelo rádio e a gente tinha, por exemplo, eu cheguei a vivenciar coisas massas. Por exemplo, eu era um fã do programa Almanac, né? Marcelo antes esteve aqui semana passada, a gente falou sobre o Almanac e sobre o parado estudantil que você apresentava com Massa. ela, né? Isso. Aí de repente, eu me vi apresentando o Almanac. Eu disse, que massa, velho. Poxa, e era as férias de Márcia, né? Mas eu tava apresentando, eu tirei as férias de Márcia, né? Mas eu tava apresentando o Almanac, eu achei aquele muito arretado. E já me vi dentro do que na época, né? A comunidade, a força que a comunidade já Sim, teve em Santa Cruz. Hoje está um pouco diferente, eu não estou desmerecendo, mas eu falo em termos de alcance, de sim, interesse do público, de você passar numa rua e ter 40 rádios ligados, tá entendendo? sim, sim. Então, existia o programa que era comandado por Silvio, que era o Espaço Aberto, também fiz o Espaço Aberto, então eu achei aquilo arretado, uma experiência muito boa. E eu cheguei no rádio, né, através de Elivaldo Araújo, né? Foi Elivaldo quem me encaminhou para o mundo do rádio. Eu cheguei uma vez lá na comunidade e disse: Jason, eu tenho vontade de trabalhar com rádio, agora eu não sei nada sobre rádio. Aí ele disse, naquela emoção, né, que ele tem ao passar, ele disse: Tu tens tempo fim de semana? Aí eu disse, tem. Aí ele disse, então venha e procure Elivaldo. Aí eu, pronto, beleza. Cheguei, eu já conhecia Elivaldo, não sabia quem era Elivaldo, depois percebi que já conhecia. E eu fiquei no rádio um bom tempo, né? Durante os fins de semana, comecei sozinho. Eu inventei o meu próprio programa sozinho. Era um programa de rock chamado Rock em Brasil. Era Rock em assim, Brasil. era. Ele tinha. Eu ficava nos fins de semana, né? Então eu fiquei de castigo na Rádio Comunidade entre 2010 e 2012, 2013 ali. Depois Silvio teve piedade de mim e disse: eu vou botar Saulo na grade oficial da programação, que foi exatamente no parado estudantil. Mas eu fiquei de castigo na comunidade uns 3 anos só nos fins de semana. Então, poxa, tinha o futebol
né? Quando tinha o futebol, beleza, mas quando não tinha, tinha um vagão de 2 horas de música entre 4 às 6 da, da tarde, Da né? tarde. Aí eu disse, meu irmão, eu sozinho lá dentro daquela rádio, eu disse, eu vou fazer um programa aqui. Aí falei com o Cássio Alves, eu disse, ô Cássio, cria umas vinhetas pra mim aí, pô, de um programa que eu vou fazer aqui. Aí ele disse, já falasse com o Jason? Aí eu disse, já, só que eu não tinha falado, entendeu? Mas ele criou as vinhetas e tal. Aí, pronto, aí do nada, num belo dia, eu nervoso pra caramba, eu entro ou não no ar, eu entro ou não no ar. E só comecei com 1 hora, porque eu ficava com medo. 1 hora acaba rápido, né? Aí comecei, né? Aí entrei no ar mesmo, e falando e tal. Daqui a pouco o telefone toca, um pedido musical de rock. Eu disse, que massa, velho. Aí pronto, aí fiz, aí do nada, um belo dia, Jason entrou na rádio. Só que eu não tinha dito a ele que eu ia fazer o Ele ainda programa. não sabia. Não sabe, quer dizer, ele devia saber, né? Mas nunca tinha me encontrado lá. Sim. Aí entrou. Aí eu disse, caramba, do nada Jason entra no estúdio. E eu no ar, né? Aí pronto, aí saí do ar, deu um jeito de sair do ar, botei uma música pra tocar. Eu digo, pronto, ele agora, eu vou ver agora o que é que ele vai dizer, né? Aí ele disse, por que tu não faz o Pra Sempre Roberto e o Brega à noite? Eu disse, Abriu as na portas. hora. Eu disse, na hora, vamos embora. Aí ele disse, fala comigo, porque eu vou aumentar o cascalho, já que tu tá aí falando também. Aí eu disse, pois tá certo. Aí na segunda de manhã eu procurei ele e comecei a apresentar o Domingo Brega e o Pra Sempre Roberto. Agora, assim, o Domingo Brega era uma coisa impressionante, sabe? Era uma coisa impressionante. Eu nunca vi tanta ligação, na época era ligação, pra um rádio, num domingo à noite, velho. Elivaldo teve aqui, velho. Elivaldo Araújo teve aqui, ele falou isso. Ele falou que programa de brega é audiência garantida. É né? audiência garantida, velho. E arretada assim mesmo, sabe? E as pessoas ligam mesmo que estão tomando uma, sofrendo, que levaram uma gaia. Eles dizem mesmo assim no rádio, sabe? E você tocando aquilo ali, eu achei massa, uma experiência muito, muito arretada mesmo. Aí foi a partir daí que eu criei intimidade com os microfones de rádio, perdi o medo, né? Aquele primeiro medo e tal. Eu já cantava, né? Porque cantar é diferente de falar, né? Sim. Aí pronto, aí depois fui pra grade, normal, cheguei a passar um período na Rádio Polo também, mas foi uma passagem muito rápida, enquanto o Ney Lima estava lá à frente da Polo, certo? Então foi uma experiência muito massa, a experiência com o rádio que eu vivi, e hoje se você me perguntar se você voltaria pro rádio, voltaria. Falta só uma oportunidade pra gente botar a cara de novo no rádio. Mas é uma coisa massa, velho. Rádio é massa. De repente tem algum programa Roberto Carlos aí só esperando Isso. uma voz. Não, nos fins de semana eu não vou mais, não. Nos fins de semana, já vou logo avisando. Nos fins de semana eu não vou mais, não. Ô, Saulo, e quanto ao movimento alternativo aqui de Santa Cruz, como foi que Saulo começou a tocar e depois produzir os próprios eventos, né? Você teve uma importância muito grande assim nessa produção também cultural aqui de Santa Cruz, né? Isso, os movimentos alternativos de Santa Cruz foi onde tudo começou, né? Meu irmão, o Dilto, que também produz calçados, junto com meu pai, ele viveu, a adolescência dele ali foi saindo da ditadura, né? Acho que durante a ditadura ele estava com 15, 16 anos. Então ele recebeu muito daquela informação, daquele tipo de música, que era música de protesto e tal. Sim. E eu via muito, né, por tabela ali, por ele, e ele ouvindo nas fitas cassete e tal. E eu já voltei uma fita cassete na caneta, certo? E aí, de repente, a gente tem uma ligação também com a música que seria com o meu avô, né, que era o conhecido como Paulo Velho, lá de Poço Fundo. E do nada, pai conseguiu encontrar um violão que era do meu avô, sabe? Aí ele comprou esse violão e levou lá para casa, sem pretensão nenhuma. E aí a gente começou aprendendo a tocar. Só que o que a gente tava ouvindo era Legião, era Engenheiros do Havaí, era Capital Inicial. Então a gente começou tocando isso, né? Ia muito pro Parque Florestal, tocar nas tardes de domingo, fazia ali uma farra ali naqueles bancos. E pronto, aí só que depois veio a ideia, né? Vamos montar uma banda. Beleza, montou uma banda. Só que
não tinha nada, não tinha quem convidasse a gente pra tocar, não tinha. Sim. Toda a vida eu fui enxerido, né? Já que ninguém convida pra eu tocar num evento, eu vou fazer meu próprio evento. E me Eu convida. quero ver eu não tocar. Pô, eu me convidei e aceitei. Aí pronto, aí eu digo, vou agora. E aí foi um primeiro evento que a gente fez que foi um tributo à Legião, né? Ah, E sim. eu acho que eu tinha, na época, eu acho que eu tinha uns 15 anos de idade no período, né? Fazendo um evento, vê que enxerimento, com 15 anos de idade fazendo um evento. E aí eu tenho um carinho da poxa por Zé Augusto, sabe? Porque nesse período Zé Augusto era o prefeito de Santa Cruz e eu ia lá na prefeitura, pedir um apoio, ia pedir o espaço do teatro, era cedido, e pedia um som para fazer o evento, e ele liberava e tal. Eram umas coisas massas, assim, e eu lembro de um período que um dono de um som, que eu não vou citar nome, mas do nada, assim, deixou pra farrapar no dia, sabe? Eu acho que ele arrumou um evento com uma qualidade, porque tem muito isso, né? O mundo artístico tem muita gente intratante, sabe? Sim. Muita gente sem qualidade mesmo, o mundo artístico tem. Se alguém tá ali fechado contigo, mas ele viu uma vantagem a mais, ele oferece, ele faz qualquer coisa, inventa uma desculpa e te deixa na mão e vai embora. E eu, novo demais, né? Sem experiência, do nada. O cara disse que não vai botar o som, faltando um dia pro evento. Aí eu enlouqueci. Não, um dia não. No dia do evento, ele disse que não ia botar o som. E eu lembro que eu acordei Zé Augusto. Acaba de acordar Zé Augusto, 7 da manhã, bicho. Depois eu vim perceber que eu sou meio ansioso. Que eu sou meio não, eu sou totalmente ansioso. E eu fui bater na porta de Zé Augusto, 7 horas da manhã. Eu acabo de acordar Zé Augusto, 7 horas da manhã, o prefeito da cidade. E houve uma situação muito engraçada, porque o cara que ia levar o som ia levar também a bateria. E a gente não tinha bateria. Aí, Tá pronto. entendendo? Era o baterista que não tinha uma bateria, que a gente tocava em coisas emprestadas. E aí precisava de microfone, de bateria, toda uma estrutura. E aí eu cheguei lá, né? Zé Augusto acordou e tal. Zé Augusto ligou, né, para uma outra pessoa de outro som. Aí disse: Ó, leva o teu som pra lá, pro teatro hoje e tal. Aí quando foi depois, eu disse: Eita! E a bateria? Aí Zé Augusto ligou de novo. Aí ele até tirou uma onda, né? Aí disse: Teu baterista tem baqueta? Aí eu disse: Tem. As baquetas ele tem. Porque assim, depois eu disse: Ei, teu baterista não tem os pratos também. Pergunta se ele tem os pratos. Aí Zé Augusto pegou aí depois, na última ligação, ele disse: Teu baterista tem baqueta? Como que ele assim, pra não ter que ligar de novo, sabe? Aí ele resolvia, sabe? Era um cara que ajudava pra caramba, assim, quando eu precisava, às vezes em que eu precisei. Então eu tenho uma memória muito boa, né? Eu lembro de Zé com um equipamento caríssimo, né? Uma caixa da Marshall. Zé Augusto dizia: vai buscar lá em casa pra vocês ensaiar. Era foda isso, velho, sabe? Massa. Então eu tenho um carinho muito grande pro Zé, a relação de Zé é mais nessa. É menos política, porque já houve tempo que eu não apoiei Zé Augusto em vários cenários aqui da cidade. Não, eu disse: Ó, Zé, eu não vou contigo e tal. E se manteve uma amizade, um respeito. Às vezes ele tá produzindo uma música, manda pra mim e diz: Saulo, o que é que tu acha dessa música e tal? Fica uma relação de amizade entre eu e Zé. E geralmente são boas, né? É, Geralmente o que ele manda é bom, né? Porque o homem Zé é um grande compositor. Zé Augusto é um grande compositor. Ô, Saulo, e aí vocês começam ali e tal, e você também já começa a escrever, né? Eu acho você um compositor também de mão cheia, assim. Valeu. E você começa a escrever ali. Quais são as principais influências ali para começar a escrever, Saulo? Olha, as principais influências era o rock nacional, né? Tanto é que se você pegar minhas produções, eu tenho em torno de 10 a 12 músicas. Todas são no pop rock, né? É uma coisa que tá mais ali dentro do pop rock. Eu fiz alguma coisa também numa pegada mais MPB também, mas já foi mais tarde. As primeiras sempre foram mais pop rock. E era uma coisa de sonho mesmo, de achar que ia tocar. Sim. O sonho de ir no Faustão, não tem? Aquele sonho, só que depois o Faustão acabou, velho. Então, o sonho acabou. Jô, velho, o sonho de ir no Jô, velho. Pô, velho, ferrou o sonho de ir. Se contente com o Danilo Gentili, se chegar. Se chegar, né? Então, é isso. Aí a gente sonhava com isso e tal, e produziu mesmo, sabe? Sonhou e foi atrás de estúdio de qualidade,
certo? De produzir, de gravar com o violão do melhor que tinha. Era uma coisa assim, sabe? Era uma coisa enxerida mesmo, sabe? Uhum. A gente chegou a gravar no estúdio de junho. Junho aqui, que os caras estavam num período, a galera não sabe muito disso, mas tinha gente vindo do Rio gravar em Santa Cruz, velho. Pela qualidade do estúdio que o cara tinha montado aqui. E a gente É conseguiu Júnior gravar. Pociúncula? Não, era outro. Júnior Ah. Pociúncula era alguém que produzia lá dentro do estúdio, mas aí a nossa Sim. ligação era mais com o Geninho, o baterista, que era quem fazia a ponte com esse estúdio, e a gente conseguiu gravar muita coisa, assim, com uma qualidade de torar pra época, porque vocês sabem, né? Quem vive da música mesmo, assim, sabe que a qualidade do seu produto, o timbre da sua produção, ela tem que chegar chegando. Você não pode gravar uma Sim. coisa em qualquer estúdio, de qualquer jeito. E já nessa época a gente tinha um enxerimento grande, sabe? E aí a gente ficava fazendo eventos, né? Tributo à Legião, tributo a engenheiros, realizava eventos, por exemplo, já tive com o Leonardo Glicério num projeto chamado Réveillon Rock, que era um Réveillon com rock. Já fizemos também o Night Rock, o Som na Praça, né? Que era outro evento que acontecia de mês em mês. Participamos também num projeto que era da radioatividade, com Claudemir Nunes, que era um rock. Todos os sábados, geralmente, tinha um rock num lugar diferente da cidade. Claudemir era um cara que incentivava muito. Claudemir foi um cara que incentivou muito o rock na cidade, e Claudemir me dava uma força do caramba. Viu? Se eu chegava com Claudemir de rádio, ele botava lá pra rodar, o cara era arretado. E ele fez grandes eventos, inclusive a gente abriu um show pra Catedral, que era uma banda que na época a gente tinha muito apreço, e abriu um show, chegou a abrir um show pra Catedral No Ipiranga? no Ipiranga, No Ipiranga, velho. Foi né? arretado aquilo ali, foi muito massa. Tem até uma gravação de vocês tocando Nosso Sonho, Isso, né? isso, Nossa, muito massa aquilo ali. Aquela música ali, a gente perguntou pro Catedral o que eles não iriam tocar. Ah. Foi. A gente perguntou E aí para o eles não pessoal. tocavam ela? Não, porque assim, a gente pode tocar alguma música de Catedral, aí os caras, a assessoria disse, pode, só toca algo que não vai estar no repertório. Aí foi a primeira vez que eu vi o repertório de Catedral antes, né? Aí mandaram o repertório pra gente, aí beleza, a gente vai tocar outras. E foi uma coisa muito interessante, porque quando a gente começou, fez com que o clube lotasse mais cedo, né? Sim. Porque quando a gente meteu o som de Catedral sem intenção nenhuma, a gente não teve essa intenção, a gente só descobriu depois. O pessoal, pô, Catedral começou, velho, correu, tá ligado? E, pô, do nada, assim, tinha 4 pessoas na frente quando a gente começou. 4 pessoas na frente. Se eu soubesse, eu tinha tocado a música de Catedral primeiro. A gente tocou umas 2, 3 músicas. Na terceira que a gente tocou a de Catedral, quando eu olhei para um lado, que eu olhei para o outro, tava o clube lotado, né, velho? Caramba, que foi isso? Então era a galera que já tava ali ao redor do clube, esperando e achar que a banda já tinha começado. A gente fez todo mundo entrar mais cedo nesse dia. Teve um colega meu que disse que jogou um cachorro quente. Ele tava comendo um cachorro quente e jogou. Jogou. Vambora, velho, Catedral começou. E foi massa, foi massa. Massa. Ô, Saulo, vê só. A gente tem aqui um quadro que é o Banda de Estimação. Que é onde eu pergunto qual é aquela banda favorita do convidado e tal. Questão pessoal mesmo, assim. Eu queria saber de Saulo Alves. Qual a banda de estimação de Saulo Alves? Olha, a minha banda de estimação, eu fico ali entre um e outro, mas eu acho que eu considero Legião. Embora eu não seja, por exemplo, um fanático que vai pesquisar se Renato Russo, sabe, como ele morreu ou o que ele deixou de fazer. Não, que ano o disco 2 foi lançado. Não, eu não sou esse tipo de fã. Se eu estiver ouvindo ali uma entrevista, um podcast de alguém falando, eu gosto de assistir, mas eu não sou esse fanático. Eu sou fanático de ouvir mesmo, sabe? E a gente tem uma memória afetiva muito grande, né, velho? Por Legião. Velho, ouvi Legião, ouvi o disco Descobrimento do Brasil. Eu sou transportado pra minha adolescência.
para os muros do Maria Lúcia Alves, né? Enquanto eu era um adolescente ali que ficava por ali brincando e arrumando as primeiras namoradas e jogando bola com os amigos e tal. E ouvindo, né? A gente ouvia Giz, ouvia O Descobrimento do Brasil, ouvia Perfeição, tudo aquilo ali, sabe? Então é um disco que é de, acho que salvo engano, é de 1996. Acho que um pouco antes, acho que 94 ou 3, acho que por aí. Mas assim, eu acredito, eu acho arretada assim, a música da Legião e a mensagem, né, que a Legião passou. Eu tava conversando com um colega, inclusive um patrocinador do evento, ele disse, só, eu não gosto de Legião. Aí eu disse, por quê? Ele disse, porque eu acho, eu também já tive essa impressão, porque eu acho a Legião uma coisa adolescente que ficou lá. Só que não, eu acho que a mensagem da música de Legião, ela perpassa a adolescência, sabe? Quando o cara diz, eu quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. O mal do século é a solidão, cada um de nós imerso sua própria arrogância, esperando pelo um pouco. É muito atual, velho. O cara fala... E que às vezes até na adolescência a gente não tenha entendido tão profundamente, véio, quanto entende hoje, tá, né? Ouvindo hoje, eu tava passando um repertório pra gente fazer, né? O tributo e tal, novamente, que a gente vai fazer no dia 17. No caso, amanhã. Então... Não, isso aqui vai ao ar na terça. No caso, é no sábado. Tá certo. Então, eu pensei que era na sexta. Então, vê só. No caso, no dia 17, né? Então, e eu tô ouvindo de novo, né? Porque também, assim, eu acho que tudo tem limite. Por exemplo, você vai ouvir aquilo ali o tempo todo, toda hora. Sim. Não, pô. Você dá uma afastada, depois você ouve de novo. Que massa, velho, isso aqui. É como um livro que você voltou a ler, né? Quando você relê um livro, você vai ter outras percepções. Então, música é também isso. Então, eu acho a música da Legião, ela muito inteligente, né? Véi, quando o cara disse... ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro dela. Véi, isso é o Brasil. O cara passa no sinal vermelho o tempo todo, tá ligado? O cara suborna e é subornado com o guarda, tá ligado? Mas tá lá, velho, na rede social, arrotando moralismo, tá ligado? O cara avisa onde tem blitz. Isso é o Brasil, velho. O cara traduziu o Brasil. Acho que só quem traduziu o Brasil melhor que Renato Russo foi o Gregório de Matos, né? Quando disse, todos que não furtam, muito pobres. Assim é a cidade da Bahia. Então, ele foi, né? Ele foi atemporal e Renato Russo foi atemporal também nas vivências que a gente traz nessa realidade atual, sabe? Eu acho ele muito atual. Agora também, não sou aquela pessoa totalmente apaixonada e tal. Tem música da Legião que eu não suporto. Por exemplo? Química. Eu não gosto de química. Eu odeio química. Renato também. Velho. Então, eu acho a musicalidade dela, primeiro, fraca, sabe? Pra época, a galera não sabe, né? Mas a Legião, sem querer, produziu coisas fáceis, musicalmente, de ser executada. Eram coisas muito fáceis, mas terminou sendo estratégica. Por quê? Porque todo mundo sabia fazer. Um moleque de 15 anos, 12, 13 anos, como eu tava pegando um violão, conseguia tocar, eu sei, facilmente. E a música tava se propagando. Porque quem mais propaga música de artista é o músico da noite. É por isso que eu não tolero, por exemplo, um Alceu Valença chegar aí... num São João, por exemplo, e não receber um artista da terra e não pegar na mão dele e dizer, eu vou levar para cima do palco para cantar comigo. Que foi outra característica quando a gente estava na diretoria de cultura. Eu facilitava. Os caras diziam, eu quero cantar com o João Gomes. Eu disse, eu vou dar um jeito. Bora, você vai cantar com o João Gomes. Eu quero cantar com o Tarcísio do Acordeão. Vai cantar com o Tarcísio. Por quê? Porque quem propaga a música desses caras é o artista pequeno que está no bar. Ele poderia estar tocando uma música dele, fazendo as pessoas aprenderem a sua própria música. Tu quer algo mais conhecido do que La Belle de Joux? Onde tem um violão e uma voz, tem La Belle de Joux. Então as pessoas aprenderam muito mais a La Belle de Joux por músicos de suas cidades do que propriamente com o próprio Alceu Valença.
Tá entendendo? Eu tenho uma história engraçada com o Labelo de Ju, que veio um colega meu, Eduardo Souza, lá de Sorobim, e a gente chegou num barzinho e tal, eu disse, ó, vamos pra tu conhecer esse barzinho aqui. Aí ele olhou o barzinho assim, ele disse, rapaz, não tô me agradando muito desse bar, não. Aí tem um cara tocando, aí ele disse, a gente vê, agora se esse cara começar a tocar Labelo de Ju, a gente vai pra outro. Na hora que a gente coloca o primeiro, na hora que a gente coloca o pé dentro do bar, o cara puxa o Labelo de Ju. Então, é massa. Mas é isso, quase tá em uma todo lei. canto, né? Tá em Quase todo uma lei. canto. E assim, a música da Legião, ela permanece, né, atual, e os caras eram músicos ruins, né, velho? Os caras começaram limitados, né? aprendendo. Na Comparando época, com a né? galera Na da época, hoje né? eu vejo o Dado tocando, por exemplo. Se você comparar, né, a musicalidade, por exemplo, do guitarrista do Engenheiros na Sim. época, né? Os Paralamas. Os né? Paralamas. Era Era, outro era uma nível, banda que tava começando mesmo, que ia aprendendo a botar nota e tal. E que muitas vezes não eram os caras que produziam no estúdio, né? Mas que vendeu, velho. Vendeu mais que todo mundo. Por quê? Por ter uma mensagem massa e uma musicalidade fácil de execução. Sim. Então, é bem mais fácil tocar Eu Sei do que, por exemplo, Terra de Gigantes ou uma de Paralamas aí que tem aquele solozão, Uma Lanterna dos Afogados. Quem danado vai fazer um solo daquele começando? Não vai. E eu sei lá, só o voz e violãozinho, o violão seco, as notinhas simples. Então, Legião, ele tem isso, né? Conseguiu chegar onde nenhuma outra banda conseguiu. Tanto é que eu estava vendo recentemente, nessas coisas de streaming, de música digital, Pais e Filhos e Tempo Perdido. São as duas músicas que permanecem lá em cima, sabe? Nos topos, tocando nas principais plataformas. Ô, Saulo, sobre o tributo agora, né? Que vocês vão fazer aí. Divulga um pouco mais sobre ele. Dia 17, agora, próximo sábado. No próximo sábado, dia 17, a gente vai estar revivendo tudo isso, né? Por que um evento como esse, por exemplo? É um evento para reviver o período da fase rock and roll, da adolescência, de juntar amigos, de juntar pessoas, né? Então a gente está fazendo esse tributo à Legião. Teremos também a participação da banda Black Folks, Rodrigo Cavalcante, Sandro Alves, né? Então tem aí em média 6 horas de música, começando 8 horas da noite. Eu acho que a gente entra ali entre 10 e meia da noite, certo? E a gente vai fazer em média 24 a 25 músicas de sucessos da Legião, né? A maioria tudo lá do A, né? Coisa que a galera, o público canta, enfim. No repertório, alguma música que não é tão lembrada assim, mas que você gosta e que você disse, essa aqui vai entrar? Olha, eu coloquei Fábrica, né? Eu gosto muito de Fábrica. Sensacional. E ela não é uma música que a gente vê ela muito Sim. lá no lado A das coisas, mas é uma música muito boa que vai estar lá no repertório. E no mais os clássicos não mesmo, como Faroeste, como Vento do Litoral, como Tempo Perdido, Pais e Filhos, né? Quase Sem Querer. Quase Sem Querer e que eu falei agorinha, pô. Eita. Da Constituição, que país é esse? Então vai ser um evento massa, né? Que a gente vai estar juntando esse povo, né? Convidando as pessoas para estarem lá. Você que gosta do movimento rock and roll da cidade, que quer vir, né? O roqueiro de Santa Cruz ele está se encontrando muito pouco durante os anos, e é também por isso, né? Porque tem o Motorfest, que é um evento que já entrou no calendário, que junta essa galera, e tem também o Capibaribe Rock, que é outro evento que junta essa galera, e a gente tá trazendo mais um aí antes do São João, antes da galera começar a forrosar, a gente vai trazer um tributo à Legião Urbana, né? Onde a gente vai estar tocando os maiores sucessos da Legião. O local, né, é lá na Arena Burger, bem facinho aqui, é só você olhar para o prédio mais alto da cidade e de lá mesmo você vai ouvir o som. Mas aí é por trás do Boa Vistense Motopeças, né, próximo ali ao Bonanza, ao lado da Arena Belitate, né, é a Arena Burger, onde funcionou o Society do Via Onda, então não tem como errar não. Muito bem, Saulo. Ô Saulo, vamos colocar aí a Legião então como sua nota 10. Cita mais 3 artistas que tu colocaria aí na nota 9. Artistas, bandas. Olha, em questão de Pernambuco em si, eu trago o Alceu, né? E trago o Alceu e
O Humberto Guedes, né, que é um artista muito completo, né, que traz ali uma sanfona, traz ali uma gaita, traz um baixo, né? O cara é muito versátil, um Aquela música piano. regional do sul mesmo, Ele né? consegue trazer esses elementos ali, ele é muito original no que ele faz, sabe? Então eu gosto muito do trabalho daquele cara e aqui trazendo para Pernambuco eu gosto muito de Alceu Valença. Embora, assim, eu também não vou criticá-lo. Quem sou eu para criticar Alceu Valença? Mas recentemente eu era louco para assistir um show de Alceu Valença. E eu fui. Também foi no final do carnaval, né? Fim do carnaval, Alceu já Sim. devia estar de saco cheio de cantar Voltei Recife e Diabo Louro. Então, quando o Alceu subiu no palco, eu não sei se ele estava cansado ou se já faz parte da idade, mas ele. Pô, eu digo, ele vai entrar como o velho doido que ele é, né? De canta canto no palco, ele vai dar salto solto e tal. Aí o Alceu ficou lá, pô. Mandou botar o pedestal e só ficou lá no pedestal, em pé, cantando. Eu digo, porra, velho, que decepção do caramba. Mas eu perdoo ele, né? Devia ser o fim do carnaval. Já é um senhor. Ele já tá com 80 e pouco já, né? Já tá. Então, aí eu digo, poxa, velho, Alceu. Porque, assim, meu sonho mesmo é assistir o show de Alceu no Marco Zero. E eu vou realizá-lo. Tem que ser logo, né? Aí, eu morro de raiva, velho, porque eu nunca vi um show de Dominguinhos. Tem base. Eu nunca Ah, vi, velho. Eu era muito fã de Dominguinhos, eu nunca vi um show de Dominguinhos. E uma vez um cara me chamou, disse, Dominguinhos vai estar tocando quando ele gravou o DVD lá no Teatro de Nova Jerusalém. O cara me chamou, disse, bora comigo. Eu disse, eita, eu já não posso não. Eu ia tocar, alguma coisa do tipo. Eu disse, eu não posso não. Mas depois eu disse, caramba, era a hora de eu ter era a visto hora o de ter Dominguinho visto. tocar. Mas é isso. Tanto o Alceu quanto o Humberto Guedes são dois grandes nomes. Muito bem, Saulo. Agora vê só. Aqui é bem polêmico, assim, viu? Mas o pessoal tá ficando em Cuidado. cima do muro, não. Não fica em cima do muro, não. Qual é aquela banda, aquele artista que todo mundo gosta e Saulo Alves não? E Saulo diz, rapaz, dão cartaz demais a esse artista aí. Olha, eu Eu acho que eu tenho, assim, mas não tá me vindo agora. Mas, assim, uma coisa que eu não gosto mesmo, assim, e faz parte até da minha personalidade. Eu não gosto de pagode, assim. Sim. Onde tem um que tem aqueles caras miando, sabe? Fui mais um na sua velho. Ali eu não estou, velho. Ali eu corro de pé, tá ligado? Eu corro mesmo, que eu não gosto, não. Eu abomino, assim. Eu tenho um. Inclusive, eu me acho meio preconceituoso. Mas enfim, velho, eu não curto, não. Agora tem gente que gosta e se sente Sim, bem e sim. esteja lá. Agora, esses pagodezinhos assim, dessa galera que canta mais fininho, sabe? Eu não curto, não. Eu corro de perto. O samba mais, assim, Não, chega mais o um pouquinho do que chega, o o chega, samba né? chega. Embora eu não sou um ouvinte de samba, mas assim, o que eu não gosto muito é esses pagodes. Por isso, esses mais novos, sabe? Essas coisas mais Sim. novas eu não curto muito. De Belo pra cá eu não me agrado, não. E o artista que a galera não dá muita bola e que Saulo Alves coloca ele lá em cima? Tem algum artista, alguma banda assim que Saulo queira citar? Que Saulo acha que às vezes não dão o valor devido a ele? É, Não, eu acho que assim, das coisas que eu gosto são muito bem avaliadas, né? Por exemplo, eu não posso dizer que ninguém gosta, que a galera não dá o apoio necessário, por exemplo, a Humberto Sim, ao Seu, entendeu? Ou a Raul Seixas, por exemplo, sim. né? Mas eu acho que um Zé Ramalho hoje, pra grandeza que Zé Ramalho tem, né, pra musicalidade que aquele cara Uhum. tem, o que ele representa, eu acho que o Brasil hoje não reconhece o tamanho que Zé Ramalho tem. Eu acho que seria o Zé Ramalho hoje. É um bom nome, porque realmente às vezes Zé Ramalho fica muito reduzido àqueles maiores É, sucessos ali e não reconhecem de fato a grandeza que ele tem, a grandeza que ele foi e que ele é, né? Não sei se você ouviu, exatamente, permanece na ativa, né? permanece na TV, ele lançou um disco sensacional, o Ateu Psicodélico, recentemente, não sei se ouviu, mas vale a pena demais, assim, realmente é um bom nome, assim, que realmente a galera não dá o devido valor a Zé Uhum. Ramalho. Mas vê só antes da gente ir para as últimas perguntas, deixa eu agradecer aqui aos nossos anunciantes, aos nossos parceiros que estão juntos aqui com o Barato Total. A Toque Secreto Lingerie, ao nome ali do meu amigo
Pedro Barbosa, sempre apoiando aqui o projeto. Também a Davi Fashion Distribuidora, do meu querido amigo Daniel Lopes e Davi Lopes, né, os irmãos e toda a família lá da Davi Fashion. Também a Rafa Burger, do meu querido Anderson e toda a família da Ribeiro lá. A Trivi, agência de marketing, né, meus amigos Vitor e Vitória, sempre nos apoiando aqui também. E agora, como eu falei também lá no início, ao Instituto Albert Einstein, escola da qual eu faço parte, da qual sou o professor já há um bom tempo, nas pessoas de Sara e de Lúcia, que estão apoiando aqui esse projeto também. Quero agradecer a todos vocês aí do Instituto Albert Einstein, né? E você, pai, você, mãe, que procura uma escola aí com qualidade, uma escola que tem uma proposta bacana, vá lá visitar o nosso IAE, procura no Instagram, @nosso IAE oficial. E todos os nossos parceiros aqui também a gente vai estar deixando o link aqui na descrição do vídeo. E segue a gente no Instagram também, @BaratoTotalPodcast, onde lá a gente sempre vai estar postando os convidados da semana, fotos bacanas, e também cortes dos episódios que estão sempre sendo postados por lá. E esse episódio completo no canal do Sulancast TV, né? Então se inscreve aí no canal, deixa o like, deixa um comentário, se inscreve no canal, aciona o sininho, beleza? E espalha para os amigos aí. Agradecendo também aqui ao meu amigo, meu parceiro Eduardo Brito na técnica, sempre dando esse suporte aqui ao nosso Barato Total Podcast. Muito bem, Saulo, vê só. Renato, ele já se perguntava lá atrás, e aí eu quero perguntar a Saulo aqui agora, né? Porque Renato dizia, e hoje em dia, como é que se diz eu te amo? E aí eu quero que Saulo diga, como é que se diz eu te amo hoje em dia, Saulo, na música? Olha, existe várias, assim como na vida real existe várias maneiras, né, de se dizer eu te amo, na música também, certo? A música, ela, ela é uma arte, né? E tem aquele ditado popular que a arte imita a vida. Então, na música existem várias maneiras de dizer eu te amo. E tem surgido novidades, né? Tem surgido novidades. A música, ela, assim como a língua, ela não é uma coisa estática. Ela se atualiza. Então, né? O telefone, né? O telefone que chamava, né? Eu disquei o telefone, Sim. né? Lá de 80, agora é o WhatsApp, me bloqueia. Então, a linguagem do amor se atualiza com as novidades. Então, existe muita música massa, né? De muitas formas de se dizer eu te amo, na linguagem atual também, certo? A tua atuação no barzinho ajuda a buscar essas músicas que estão aí na atualidade, Saulo? Sim, porque o barzinho ele exige que o barzinho ele tem um público que está sempre ouvindo muitas vezes rádio, né? A gente tem uma coisa interessante, a região do Agreste de Pernambuco ela é muito ouvinte de rádio. Por quê? Porque As todo fábricas, mundo, né? as fábricas, todo mundo trabalhando, não pode estar mexendo e tal, então fica ali ouvindo rádio, então os programas musicais. E o rádio ele é algo que dá publicidade a novidades musicais, né? Tem muito artista grande pagando para tocar no rádio, porque isso se transforma em shows e gera dinheiro. Então, quando a música está tocando no rádio, muitas vezes o povo pede no barzinho. E é bom que a gente esteja atualizado, né? Como hoje, pronto, eu tô casado, vivo com Sandrinha Índia, e eu sou produtor musical dela, né? E a gente eu tô muito mais preocupado com a carreira dela do que propriamente com a minha. Por quê? Porque a gente tá junto ali, primeiramente, e segundo, porque também ela canta atualidades com mais facilidade. Eu sou meio carrancudo para pegar uma coisa nova para tocar, então eu prefiro que ela atualize o repertório lá e não vejo problema nenhum em atualizar. Eu só não me vejo, por exemplo, como eu cantei muito e fiquei muito demarcado territorialmente ali nas coisas mais antigas, né? Então eu não me vejo muito tocando essas coisas atuais. Eu acho meio desconexo, sabe? Aí às vezes ela até brinca comigo, bora, rapaz, canta isso, que besteira. Só que eu fico ali meio desconfortável, sabe?
Mas é isso, a gente tem que tocar a atualidade mesmo. Quem vive na noite tem que trabalhar com a atualidade, porque precisa, as pessoas pedem, né? E a Sim. maior aventura para um artista é tocar na noite. Porque cada cabeça é um mundo. E Hum. cada um daquele mundo vai lhe pedir uma música. E Um cara de você. uma mesa ali pede Raul Seixas, o outro pede Zé Neto e Cristiano e assim vai. E o outro pede, sei lá, Belo. Bartô Galeno. Aí quando pede Belo, eu digo, não vai dar. Mas é isso, cara. Então, tem que se atualizar mesmo, certo? Muito bem, Saulo. Saulo, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite para vir aqui. E deixa o recado pro pessoal do sábado aí, mais uma vez. É isso aí. Sábado, dia 17 de maio, Tributo à Legião, lá na Arena Burger. O negócio vai ser arretado demais. A gente tá preparando um show com muito carinho. Vai ter a galera da Black Folks, que também manda muito bem com rocks nacionais e internacionais. E é um motivo para você se encontrar com amigos de longas datas e se confraternizar com essas pessoas, certo? É um espaço muito bom. A gente não está aplicando em ninguém, ingressos populares, R$ 20. Lá dentro o bar vai gerar por preços populares também. É uma maneira mais de juntar essa galera para a gente se ver, certo? Sim. E trocar uma ideia e viver a boa música, né? Relembrar aquelas fases rebeldes da adolescência. Muito bem. A formação da banda, rapidinho? A formação da banda é Daniel, né, no violão. Daniel vai cantar e também vai participar Isso, Daniel da banda. é líder da Black É Folks. o Daniel Papa Cachê, né? Daniel e tem Vinão, né? Que é um ex-aluno de Paulinho, guitarrista, que tá tocando muito e vai ser um dos primeiros shows dele em Massa. público, certo? Massa. É um filho musical de Paulinho e tá lá comigo. E Jean no baixo, grande Jean, Jean, gigantesco. monstrão do baixo. E Alex, que não é você, é o Batera. Novidade aqui pra mim. Alex Batera, que é de Caruaru, amigo de Jean, foi Jean que tá trazendo. Se Jean tá trazendo, eu confio. Com certeza. Muito massa, Saulo. Então Muito é obrigado, isso. meu querido. Valeu, cara. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Você de casa que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigado. Encerramos aqui mais um episódio do Barato Total Podcast. Nos vemos na próxima terça-feira com mais um convidado aqui batendo um papo excelente sobre cultura, sobre arte, enfim. Até a próxima terça-feira. Um grande abraço a todos e até mais.